O vento carregava histórias em São Bento do Sertão. Histórias estranhas, impossíveis. Falavam de um homem sem sombra. Ele caminhava pelas ruas empoeiradas, assombrava seus sonhos e pensamentos. Eles o chamavam de Homem Sem Sombra. Os moradores conheciam sua rotina, viam sua figura solitária sob o sol escaldante. Mesmo assim, ele permanecia um enigma, um ser intocado pela luz. Ele era um lembrete assustador dos mistérios que o sertão guardava. Sua existência era fascinante e aterrorizante. A vida no sertão era difícil, mas o povo era resiliente. Eles se agarravam à fé e às suas histórias. E a história do Homem Sem Sombra era contada com uma mistura de medo e admiração. Ele era um espectro, um mito que ganhou vida. Um lembrete constante de que o natural e o sobrenatural estavam intimamente ligados em seu mundo. Alguns diziam que ele era uma alma perdida, outros, um prenúncio de infortúnio, mas todos concordavam. O Homem Sem Sombra era real. Ele andava entre eles, um testemunho arrepiante das forças invisíveis que moldavam suas vidas e destinos. Alex, um jornalista da cidade grande, chegou a São Bento. Ele estava ansioso e cheio de expectativas, pronto para mergulhar em uma nova aventura. Ele foi atraído pela lenda. Um homem sem sombra? A ideia parecia absurda, mas também irresistivelmente intrigante. Era uma história que precisava ser desvendada. Ele ansiava pela verdade, sentindo que havia algo mais profundo por trás dos rumores. Os moradores me receberam com curiosidade desconfiada. Eles estavam acostumados a forasteiros, mas ainda assim havia uma cautela palpável. Já tinham visto gente como eu antes. Jornalistas, pesquisadores, todos em busca de algo. Forasteiros querendo se aproveitar de suas histórias, de suas vidas. A desconfiança era compreensível. Apesar das reservas, eles compartilharam o que sabiam. Cada palavra era medida, cada história contada com cuidado. Suas palavras eram uma mistura de fato e folclore. Realidade e mito se entrelaçavam de uma maneira fascinante. Eu ouvia atentamente, percebendo o medo em seus olhos, a convicção em suas vozes. Era claro que acreditavam no que diziam. Senti uma crescente sensação de apreensão. Algo sobre aquelas histórias mexia comigo de uma maneira que eu não esperava. Aquilo não era apenas uma história. Havia uma verdade mais profunda, algo que eu precisava entender. O Homem Sem Sombra era real, ou pelo menos era real para eles, e eu estava prestes a entrar em seu mundo, um mundo de mistério e segredos antigos. O sertão tinha um jeito de te envolver. Alex sentiu isso também. A vastidão da paisagem, a sensação de estar em um lugar intocado pelo tempo. O calor opressivo, o vento seco. Cada elemento parecia contar uma história própria. Era uma terra de beleza austera e segredos ocultos. Cada colina, cada vale, parecia guardar um mistério. Ele mergulhou na cultura local, comeu a comida, aprendeu os costumes. Queria se tornar parte daquele lugar. Ele queria entender o povo e a lenda que eles sussurravam. Cada detalhe era importante. Os moradores, tocados pelo meu interesse genuíno, se abriram comigo. Começaram a confiar em mim. Compartilharam seus encontros com o Homem Sem Sombra. Histórias de medo e fascinação. Cada história adicionava uma peça ao quebra-cabeça. Cada relato trazia uma nova perspectiva. Cada encontro aprofundava o mistério. Eu estava cada vez mais envolvido. Eu estava determinado a encontrar a verdade. Nada me impediria. Sabia que a jornada seria perigosa, mas estava pronto para enfrentar o desconhecido. A busca pela verdade era mais importante do que qualquer risco. Dias se transformavam em semanas, e semanas em meses. Alex explorava o vasto sertão, seguindo sussurros e rumores. Cada passo o levava mais fundo no desconhecido, onde o silêncio era quebrado apenas pelo vento. Sua busca o levou a uma mulher envelhecida, cujas mãos seguravam artefatos antigos e misteriosos.
Seus olhos carregavam sabedoria ancestral, refletindo histórias de tempos imemoriais. Ela falou de um ritual, um pacto proibido que poucos ousavam mencionar. Sua voz era um murmúrio baixo, uma melodia arrepiante que ecoava na mente de Alex. Ela afirmava ter visto coisas que desafiavam a lógica. Uma sombra se movendo independentemente, destacada de qualquer forma, como se tivesse vida própria. Foi então que eu mesmo testemunhei. Um vislumbre fugaz, rápido demais para ser capturado. Uma silhueta escura dançando ao luar, movendo-se com uma graça sobrenatural. Ela estava lá e se foi, me deixando com mais perguntas do que respostas. Um enigma que parecia insolúvel. Eu agora perseguia um fantasma. Uma sombra sem dono. Uma presença que desafiava a realidade. Movido por esse encontro assustador, Alex encontrou uma caverna escondida, um refúgio de segredos antigos. Lá dentro, ele descobriu um velho caderno, coberto de poeira e esquecido pelo tempo. Suas páginas estavam cheias de tinta desbotada, rabiscos desesperados que contavam uma história de desespero. Era um diário, uma confissão de alguém que havia enfrentado o inexplicável. As palavras pertenciam a um homem chamado João, um nome que ecoava com tristeza. Ele escrevia sobre amor, perda e uma barganha desesperada com forças além da compreensão humana. O caderno se tornou meu guia, uma bússola em meio ao caos. Cada página revelava uma nova camada do mistério, uma nova pista a seguir. As palavras de João eram preenchidas com arrependimento e saudade, um lamento por escolhas feitas. Ele falava de uma maldição, uma sombra separada de seu dono, uma entidade que o perseguia, uma punição por desafiar a ordem natural, um preço alto a pagar por sua ousadia. Era uma história de amor e perda, um conto de advertência sobre o preço da desesperança, um lembrete de que algumas forças não devem ser desafiadas. João, um jovem cheio de vida, havia se apaixonado perdidamente por Elara. Eles se conheceram em uma festa local, onde seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Desde então, tornaram-se inseparáveis, compartilhando sonhos e esperanças. O amor deles era um farol de luz no sertão agreste. Eles caminhavam de mãos dadas pelos campos, rindo e sonhando com um futuro juntos. A felicidade parecia eterna. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Uma reviravolta cruel. Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, trazendo presságios de desgraça. Elara foi acometida por uma doença misteriosa. Sua vitalidade foi drenada, deixando-a fraca e pálida. Os médicos locais não conseguiam encontrar uma cura. Ela estava desaparecendo a cada dia que passava. João via a vida de sua amada escorrer por entre seus dedos, impotente para detê-la. Desesperado para salvá-la, João procurou a ajuda de um velho curandeiro. Ele havia ouvido histórias sobre os poderes místicos desse homem, que vivia isolado nas profundezas do sertão. Um curandeiro que vivia nas partes mais profundas do sertão. Sua cabana estava repleta de ervas, poções e símbolos antigos, cada um com um propósito específico. Ele possuía conhecimentos ancestrais, falava de espíritos e sombras. Ele ofereceu uma solução perigosa. João ouviu atentamente, seu coração batendo forte com a esperança e o medo. Ele poderia salvar Elara, mas por um preço que João teria que pagar com sua própria alma. Eu concordei sem hesitar. O amor que sentia por Elara era maior do que qualquer medo ou dúvida. Eu sacrificaria qualquer coisa pela vida de Elara. Não havia nada que eu não faria para vê-la sorrir novamente. Eu desafiaria o próprio destino. Enfrentaria qualquer tempestade, qualquer adversidade. O ritual era envolto em segredo, realizado nas profundezas da floresta, longe dos olhos curiosos. Era um pacto com forças das trevas. Símbolos antigos foram desenhados no chão, e uma figura sombria observava de longe, uma aposta com sua própria essência. João sabia que estava arriscando tudo, mas seu amor por Elara era inabalável. O curandeiro o avisou sobre as consequências.
Ele falou de uma vida de solidão e escuridão, uma existência sem sombra, separação, solidão, uma existência desprovida de luz e conexão. João seria um homem sem sombra, condenado a vagar sozinho. Mas eu, movido pelo amor, estava irredutível. Nada poderia me afastar de Elara. Eu enfrentaria qualquer coisa por ela. O ritual aconteceu sob a luz da lua de sangue. Seu brilho vermelho iluminava a noite, criando uma atmosfera de mistério e temor. Seu brilho sinistro banhava o sertão com uma luz inquietante. As sombras dançavam ao redor, como se tivessem vida própria. Cânticos enchiam o ar, seu ritmo ecoando a batida frenética do coração de João. Ele sentia cada palavra, cada nota, reverberar em sua alma. Ele estava disposto a pagar qualquer preço, suportar qualquer fardo, contanto que Elara vivesse. João sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas o amor que sentia por Elara era mais forte do que qualquer maldição.